temos o dragão do tradicionalismo. A direita é violenta. 12 de outubro de 2019, Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Esse foi o sermão do arcebispo D. Orlando Brandes para atacar os conservadores. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Depois de décadas de domínio da esquerda, dos socialistas, décadas porque o PSDB também era um partido de esquerda, Fernando Henrique Cardoso também era um presidente de esquerda, o Brasil se livrou de uma seita vermelha, de uma seita que tinha no comunismo o seu ideal, em grau maior ou menor, mas ambos tinham no comunismo a mesma meta, no socialismo a mesma influência. Eles tinham o mesmo pensar e usavam métodos diferentes. É verdade, os métodos eram diferentes, mas o fim último era uma sociedade cada vez mais igualitária, uma sociedade cada vez mais contrária aos princípios do cristianismo. Depois de décadas em que essa esquerda influenciou a sociedade, mais do que isso, moldou as leis para impor uma doutrina contrária à doutrina da Igreja, uma doutrina que defendia a ideologia de gênero, que atacava a propriedade, favorecendo movimentos como o MST ou movimentos dos sem-tetos, partidos que quiseram entrar até dentro das casas nossas, querendo dizer como é que os pais deveriam educar seus filhos, querendo proibir até mesmo as palmadas corretivas para educar as crianças. Esse partido, ou esses partidos que dominaram o Brasil durante tanto tempo e que eram sim baseados no ódio e na violência da luta de classes, dessa visão marxista que é preciso colocar os pobres contra os ricos, os negros contra os brancos, os homens contra as mulheres e assim por diante, porque essa é a doutrina deles, é uma doutrina do combate contínuo, vem o arcebispo do Santuário Nacional do Brasil dizer que a direita é violenta. Não é a direita que está nas ruas atacando os crucifixos, não é a direita que está nos colégios ensinando a ideologia de gênero, é pelo contrário a esquerda. Nós vivemos numa época em que é preciso alertar a opinião pública dos perigos que a esquerda representa e tirar o partido político de dentro dos altares, tirar o PT do altar. Não é possível haver essa partidarização da fé. É verdade que a doutrina católica tem uma consequência social, uma consequência e um alcance político, mas esse alcance é baseado nessa doutrina e não é o contrário. Não é uma ideologia esquerdista que deve moldar a doutrina da Igreja, mas é a doutrina da Igreja que deve moldar as ideologias. É por isso que a civilização cristã prosperou ao longo dos séculos, na medida em que foi influenciada pela Igreja. O que nós vemos hoje é exatamente o contrário. É uma doutrina materialista, igualitária, marxista, que cada vez mais, de dentro da Igreja, quer moldar a sociedade. É por isso que apareceram essas faixas para tirar o PT do altar, para tirar os comunistas dos altares. O comunismo é uma doutrina que foi condenado pela Igreja. Essa é uma doutrina errada e, portanto, ela deve ser retirada do altar. Infelizmente, o arcebispo de Aparecida fez um discurso que parece legitimar a esquerda. Faltou apenas dizer Lula livre. Não é o primeiro que diria isso, eu espero que ele não pense isso, mas na Catedral da Sé, recentemente, alguns jovens quase foram expulsos porque portavam cartazes de Santo Atanásio, enquanto que na Catedral eram estendidos cartazes de Lula livre. Neste canal do Instituto, se você ainda não viu esses vídeos, eles estão lá. Há uma entrevista, há 2 vídeos, e há uma entrevista com 3 desses rapazes contando exatamente o que ocorreu na Catedral da Sé naquela ocasião. Aquilo foi lamentável. Infelizmente, o PT se infiltrou dentro da Igreja e está moldando, inclusive, o discurso de padres e até mesmo de bispos. Em Roma, recentemente,
o Instituto fez uma série de conferências sobre o Sínodo da Amazônia, alertando como essas doutrinas erradas estavam presentes no documento preparatório do Sínodo. Se você também não viu esses vídeos, eles estão aqui no canal, eles estão sendo colocados aos poucos. Foram várias conferências do ponto de vista histórico, teológico e até mesmo climático. Há um índio que fez uma excelente palestra desmontando a manipulação que as ONGs fazem, que a mídia faz, no fundo dizendo que eles querem ficar no meio da tábua. Eles não são animais, eles são seres humanos. Eles necessitam e querem a evangelização. Essa nova missiologia, esses novos missionários que foram cunhados, foram moldados na teologia da libertação, eles querem o contrário, eles querem deixar os índios naquela situação, numa situação de miséria e, sobretudo, numa situação onde o evangelho não é transmitido a eles. Bom, sobre o que ocorreu em Aparecida, esse discurso foi feito no mesmo dia que iria o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, com suas virtudes e os seus defeitos, foi eleito pelos brasileiros. E esse sermão era certamente também um recado. Apesar do arcebispo negar que fosse direcionado a Bolsonaro, ele falou isso numa manhã, enquanto que Bolsonaro, poucas horas depois, iria fazer a visita ao santuário de Aparecida. A imprensa procurou dizer que o Bolsonaro foi vaiado em Aparecida, mas os vídeos não dizem isso. Vejam as imagens de Aparecida após esse discurso, que é um discurso que legitimava a esquerda. Vejam como é que foi a reação do público diante da chegada do presidente, considerado um presidente de direita. Alguém poderia objetar que igreja não é um lugar para se estender uma faixa, e teria razão. Agora, isso não é muito mais uma reação em função de abusos que têm ocorrido sistematicamente por parte de membros da hierarquia eclesiástica que usam o altar para fazer campanha política? Não é isso uma consequência de algo que é muito mais grave do que uma faixa num vão amplo como aquele dentro da Basílica de Aparecida? Que é usar o altar para fazer campanha política contra os conservadores, nesse momento em que eles mais necessitam do apoio da Santa Igreja para combater os efeitos que durante décadas o comunismo deitou sobre o Brasil. Temos o dragão do tradicionalismo. A direita é violenta. Compartilhe esse vídeo entre seus amigos, assine o canal, deixe os seus comentários e não se esqueça sobretudo de ativar o sininho para receber os avisos das novas publicações. Nós temos publicado vídeos de grande relevância, de grande importância, sobretudo sobre a questão do Sínodo da Amazônia, sobre essa infiltração do comunismo dentro da igreja. A teologia da libertação não morreu, ela se metamorfoseou numa doutrina tribalista, numa doutrina ecologista. Nesse canal há diversos vídeos sobre isso. Eu aconselho muito que vejam agora o vídeo que vai aparecer no final desta tela, que é a palestra do príncipe Dom Bertrand em Roma. Também vamos colocar aqui nesta tela o vídeo, o link para o vídeo do professor Molion e para o cacique Makushi, que denuncia as ONGs esquerdistas e a teologia da libertação que estão manipulando os índios. Isso é importante e é preciso compartilhar isso. Viva Cristo Rei e sua mãe Maria Santíssima.